Amém. Louvado seja o nosso Deus por tantos profissionais que nos auxiliam. Meus irmãos, nessa manhã, nós vamos falar sobre sacrifício de Jesus Cristo. Falar sobre o sacrifício de Jesus é difícil, mas é também uma tentativa de nos fazer lembrar tudo o que foi feito por nós. Pode parecer um assunto já mencionado, pode parecer um assunto já do nosso conhecimento, mas nós corremos o risco de esquecer o tamanho e o significado desse sacrifício. O tema da mensagem de hoje, o título dela é Obstinado Amor de Deus. E foi muito difícil achar uma palavra que falasse do tamanho desse amor. Eu pensei em algumas e eu sei que, a depender da palavra, a nossa língua portuguesa tem muitas palavras e muitas delas significam muitas coisas a mesma palavra. Poderia trazer entendimentos diversos. Mas falar de um amor obstinado de Deus é falar de um amor pela qual Deus não mediu esforços. Aliás, falar esforço de Deus já é algo também perigoso, teologicamente falando, porque afinal de contas Deus pode todas as coisas, Ele é onipotente, e sendo onipotente, Ele deu o seu máximo, pelas nossas vidas, ao sacrifício que foi o próprio Jesus Cristo. Mas para chegar em sacrifício, eu preciso nessa manhã aproximar os irmãos da realidade verotestamentária de sacrifício, porque sacrifício é derramamento de sangue, e isso é muito distante da nossa cultura, muito distante. Por mais que você já tenha lido o Antigo Testamento, já tenha entendido dos sacrifícios de animais, do valor do sacrifício desses animais, da ação que esse sacrifício causa na vida daqueles que estão debaixo desse sacrifício. Mas, meus irmãos, a cultura está muito distante da nossa. Para nós, hoje em dia, sacrifício de repente é aquele seu filho adolescente. Pastor, meu filho é meu sacrifício. De repente nem chegou na adolescência ainda, mas já é um pré-adolescente que parece um adulto que dá trabalho. Ou então, minha irmã, seu sacrifício seja seu marido. Pastor, meu marido é meu sacrifício. O senhor não sabe, é a minha cruz. Ou então você, marido, seu sacrifício é a sua esposa. Não pode ver seu cartão de crédito. Sacrifício é o meu chefe, sacrifício é a pessoa com quem eu convivo no trabalho. Mas, gente, isso não está nem perto de um sacrifício. Acredita que eu ouvi um dia desse que é sacrifício vir para o domingo de manhã para a igreja? Sacrifício é acordar domingo de manhã para vir para a igreja. Deus tenha misericórdia de nós. Meu irmão, hoje eu acordei 4h30 da manhã, corri 5 quilômetros e estava pregando no culto das 8h30. E eu não falo isso para me gabar, não. Eu falo isso porque nos próximos 10 minutos eu posso cair aqui. E aí o Eudemir já assume e continua o culto. Não é igreja pentecostal, não. É cansaço mesmo. Mas, meus irmãos, aquilo que é sacrifício para você está muito longe do que a Bíblia fala sobre sacrifício. Sacrifício é terror, sacrifício é o horror do derramamento de sangue, de uma vida que se esvai, de uma vida que é entregue, e ainda mais, dentro do contexto bíblico, a vida de um inocente. Então, para a gente chegar no sacrifício, vamos falar um pouco sobre derramamento de sangue, para a gente começar leve a nossa mensagem de hoje. Em Levítico, capítulo 17, versículo 11, diz o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dito e dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. A profecia que Deus revela a Moisés, ao livro da lei, estabelecendo os princípios do povo de Deus e as práticas litúrgicas no Antigo Testamento, traz no livro de Levítico essa ideia de que o derramamento de sangue é necessário, porque a partir desse sangue, que é a representação da vida na carne,
A partir dessa vida que sacrificada se esvai, esse sangue dá vida para aqueles que recebem essa dádiva, esse presente pelo qual o sacrifício nos traz. O sacrifício então dos animais era retirada a vida do animal para que a vida humana não fosse retirada, para que a justiça de Deus não se aplicasse aos homens. Era colocado um animal substitutivo. Aquele sangue, aquela morte do inocente, não traria a morte daquele humano, daquela família, daquele levita, daquele sacerdote. O sangue, ele também tem um significado de purificação. Interessante, né? Porque você toca no sangue, imediatamente você vai lavar sua mão. E aqui a gente tem essa identidade do sangue de outro, que tem um efeito purificador. Levítico também, mas voltando agora no capítulo 8, versículos 14 e 15, diz a palavra de Deus: então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado, e Moisés o imolou, e tomou o sangue dele, e pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o consagrou para fazer expiação por ele. O que é que está acontecendo aqui, meus irmãos? A família de Arão, ao impor as mãos sobre esse novilho, eles estão simbologicamente e diante de Deus, num ritual litúrgico, transferindo as suas culpas, os seus pecados para aquele novilho, transferindo tudo aquilo que levaria-os a perder a própria vida, porque o seu sangue está impuro, o seu sangue está manchado pelo pecado. Uma vez colocadas as mãos sobre o novilho, é transferido para ele, e o próprio Moisés imola esse novilho, faz derramar o sangue, sair a vida desse novilho, pois aquele sangue agora ele carrega os pecados da família de Arão. E dessa forma você aplaca a ira de Deus no sentido da justiça. Já não se aplica à família de Arão, o animal morreu no seu lugar. Em Hebreus, agora Novo Testamento, capítulo 9, versículo 22, diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então é necessário que se derrame sangue. Alguém tem que derramar sangue. Se no Antigo Testamento era os animais inocentes, no Novo Testamento você já sabe de quem nós estamos falando, de Jesus Cristo. Era necessário Jesus derramar seu sangue. Era necessário Deus entregar o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não simplesmente entregar Jesus para você ter Jesus. Não foi essa a entrega de Deus. Foi entregar Jesus para sacrifício de Jesus, para você ter parte no corpo e no sangue de Jesus. Eis um culto ou um evento que nos faz lembrar do sacrifício, a ceia. A ceia, Jesus remete aos seus discípulos que a sua entrega era muito mais do que uma celebração de um alimento, uma celebração de uma festa, uma celebração da Páscoa, pela qual era compartilhado o pão e o vinho entre os seus discípulos, uma celebração de unidade, de corpo. Jesus diz que aquele pão seria o seu próprio corpo. Jesus diz que aquele próprio vinho seria o seu sangue. Será que os discípulos entenderam no dia da ceia? O que nós sabemos é que quando realizamos a nossa ceia litúrgica, quando fazemos a ceia do Senhor, nós lembramos desse sacrifício. Mas será que lembramos tão bem assim? Será que nós lembramos que Deus entregou seu Filho para sacrifício, para morte, para derramamento de sangue, para que simbologicamente nós fôssemos como a família de Arão,
impondo as nossas mãos em Jesus e transferindo a nossa culpa sobre Ele. Pois a Bíblia diz que sobre eles estão os nossos pecados, o castigo que estava destinado a nós, Ele tomou sobre si. Jesus Cristo, Ele é o sacrifício. E é preciso entender a dimensão desse obstinado amor de Deus, que não mede sacrifícios. É preciso também lembrar que o próprio Deus derramou o seu sangue. O próprio Deus derramou sangue inocente aqui na terra. O próprio Deus criou a identidade do sacrifício. Quando você vai para Levítico e vê na fala de Moisés a orientação do como realizar sacrifício de animal, aparentemente o sacrifício chegou naquela época. Mas Deus fez o primeiro dos sacrifícios. Em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, diz a palavra de Deus: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: o que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Meus irmãos, aqui nós estamos diante da consequência da desobediência. O pecado que entra no coração humano, Adão e Eva. Eles haviam recebido de Deus o mundo para cuidar. O mundo pela qual, na narrativa da criação, diz Deus que era tudo muito bom. O mundo, sua criação, tudo era bom. E Deus entregou esse lugar para o homem cuidar, para o homem multiplicar, para viver a sua vida. Mas havia uma proibição: não chegar no jardim. No centro do jardim havia uma única árvore cujo fruto daria ao homem conhecimento do bem e do mal. Não comer desse fruto era uma ordem protetiva de Deus. Mas o ser humano, como eu e vocês, muitas vezes queremos ir além da proteção. Achamos que somos capazes. E o homem desobedeceu a Deus. Homem e mulher comeram desse fruto. Agora a gente vê a consequência. A Bíblia diz, aqui em Gênesis, que Deus, Ele se encontrava com o homem e a mulher na viração do dia, no finalzinho da tarde, quando o sol estava se pondo, Deus ia até eles. Deus tinha relacionamento. A partir da desobediência, o texto que li diz o quê? Que justamente nesse horário, na hora do relacionamento com Deus, o homem e mulher se escondem. Eles têm vergonha de Deus. Vergonha que gera afastamento, vergonha que gera um potencial desvio daquilo que era a vontade de Deus. E o homem e a mulher se escondem. Eles têm vergonha de Deus porque estarem nus não era vergonhoso, mas a partir do momento que eles perdem a inocência, eles têm conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus, é vergonhoso estar daquele jeito. Se escondem de Deus porque desobedeceram. E aí, em Gênesis mais adiante, capítulo 3, versículos 21 e 22, a palavra diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não se estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus preparou uma opção para que o homem e a mulher voltassem a ter acesso a Deus. A vergonha do homem e da mulher era pela desobediência e se encontrarem nus diante do Senhor. O próprio Deus prepara uma roupa. E eu não sei você, meu irmão, minha irmã, se você entende de moda, ou você já fez uma roupa de pele de animais, mas para você fazer uma roupa de pele de animais, o animal tem que morrer. Não é possível, você coloca um cachorro sobre seus ombros e você vai passear com ele.
para se proteger do frio. Aqui, o próprio Deus produz o sacrifício. O próprio Deus derrama sangue. Eu também acho, e eu não sou um biólogo, que para tirar a pele de um animal vai sair sangue. E aí o próprio Deus sacrifica os animais, inocentes. Os animais não tiveram culpa. Não foram eles que foram até a árvore do conhecimento e do bem e do mal. Não foram os animais que pegaram do fruto e entregaram para Adão e Eva. Foi Adão e Eva. Foi o ser humano que pecou. Deus pega o animal inocente e produz algo que vai encobrir as vergonhas do homem, que vai encobrir o pecado, o símbolo daquele pecado na figura de Deus, a desobediência. Deus vai tornar o homem e a mulher, e eu peço licença ao uso dessa palavra que ela pode parecer pejorativa, mas Deus vai dar para o homem e para a mulher a oportunidade de vê-lo sem vergonha, de se encontrar com Deus sem temer o que Deus poderia fazer, uma vez que o pecado estava expresso no corpo deles. Deus cobre homem e mulher. Foi preciso ser desse jeito. Foi preciso um sangue ser derramado, ser feito uma cobertura à vergonha, para que o acesso voltasse, para que Deus pudesse se encontrar com Adão e Eva, para que esse momento do encontro continuasse significativo, e a intimidade com Deus não se perdesse. Foi isso que Jesus fez em nós. O sacrifício de Jesus nos encobre da vergonha, nos encobre do peso do pecado. O sacrifício de Jesus Cristo faz com que eu olhe para mim mesmo e não me sinta alguém que não possa acessar a Deus, pois Ele é o caminho, Ele me deu acesso, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então entender o obstinado amor de Deus, é preciso passar por tudo isso. O que o sangue significava no Antigo Testamento, o que o sacrifício e o peso disso significava para o povo de Deus, para chegarmos em Jesus e tratarmos com o devido respeito, admiração e consciência do que é o sacrifício de Jesus. E não apenas do que foi o sacrifício de Jesus, mas do que ele continua causando em nossas vidas. A reverberação do sacrifício de Jesus chega até nós hoje. Chega até aquele que, com a sua boca, confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O sacrifício de Jesus continua. O sangue continua alcançando vidas. A carne de Jesus sacrificada continua transformando corações. Jesus não está mais lá. Ele ressuscitou, assim como cantamos. Ele ressuscitou. Mas o poder do seu sacrifício continua transformando vidas. E é por isso que nós vamos abrir o texto definitivo da nossa mensagem, que é Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 23. Marcos, Evangelho de Marcos, 15, a partir do versículo 33. Diz assim então a palavra de Deus. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebessem. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus clamou em alta voz e deu seu último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Que o nosso bom Deus aplique essa palavra em nossos corações
em nossas vidas, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, essa é uma das narrativas dos evangelhos, do momento único do sacrifício de Jesus Cristo. Foi aqui que aconteceu. E esse cenário narrado por Marcos traz alguns aspectos que devemos considerar, que no sacrifício de Jesus Cristo há muito ainda a aprender para levar para as nossas vidas. O primeiro deles é a escuridão do sacrifício. Aqui dos versículos 33 e 34, a Bíblia nos apresenta um cenário de horror. Eu não sei se estivéssemos ali nesse dia, se ficaríamos parados, esperando para ver o que aconteceria. A Bíblia diz que em tão poucas palavras, é um bloco tão curto de texto, aqui Marcos 33 a 39, mas aqui, irmãos, se passaram 3 horas. E a Bíblia diz que ao meio-dia o céu escureceu. A Bíblia diz que foi sobre toda a terra uma escuridão. Isso aqui me faz pensar no horror desse momento. No momento em que Deus entrega o próprio Filho, simbolizado numa perda da luz. A Bíblia traz referências sobre o que é a luz, sobre a presença da luz. Mas agora, a terra inteira se faz em trevas. A terra inteira se escurece. Eu sei, irmãos, que pela internet você vai achar pessoas tentando explicar com fenômenos naturais o que aconteceu aqui. Eu já vi. Isso provavelmente foi um eclipse do sol. Meu irmão, um eclipse de 3 horas. É meio difícil da ciência explicar. E um eclipse que alcança toda a terra, uma vez que eu acredito que o irmão saiba que a terra não é plana. Então o eclipse ele não tem como fazer sombra imediatamente sobre toda a terra. Eu sei que existe um valor disso, das pesquisas científicas, do tentar falar do fenômeno natural, sobre coisas que a Bíblia narra, mas meus irmãos, coisas assim, só nos fazem desviar o olhar do sobrenatural que está acontecendo ali na cruz. Se a terra escureceu e não há como explicar, não me importa, porque o que me importa é Jesus que está ali na cruz. O que me importa é o poder sobrenatural de Deus. O que me importa é saber que o sacrifício único para salvar todo aquele que nele crê estava ali acontecendo. E esse símbolo que a Bíblia traz, uma vez que a terra se escurece, pode nos fazer pensar que é Deus, como se estivesse apagando a luz, mostrando para a terra o que estava acontecendo, um sinal sobrenatural de Deus. E aí, Jesus Cristo diz essa frase em aramaico, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus cita, meus irmãos, o Salmo 22, versículo 1, parte A. Jesus cita um salmo de Davi. Na crucificação, Jesus cita um mortal, alguém que pecou, Davi. Ele fala essas mesmas palavras no Salmo 22. Esse abandono de Deus é algo muito difícil de explicar. É algo que a teologia gasta horas para tentar nos mostrar. Mas, para não deixar os irmãos a pensar, ou não deixar os irmãos ao léu, eu vou tentar explicar o que aconteceu aqui. Para você ter uma rápida noção do obstinado amor de Deus, você precisa entender que nesse momento em que Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Não se trata de Deus deixar de ser Deus, porque Jesus é Deus, é a Trindade. Deus não tem como deixar de ser Deus, mas dentro do seu poder, da sua soberana sabedoria, Deus precisa cometer aqui o primeiro sacrifício, que é se ausentar de Jesus. A gente aprende na teologia sobre a natureza hipostática de Jesus, que Deus é 100% homem, Jesus é 100% homem e 100% Deus.
nesse exato momento, a parte divina se ausenta. Mas como isso é possível? Eu também não sei. Pergunto para Deus. Mas pastor, eu quero essa resposta hoje. Tem um jeito de você se encontrar com Deus hoje. Que não seja nesse culto. Mas meus irmãos, nós temos que entender que é nesse exato momento que o obstinado amor de Deus se aplica sobre Jesus, onde Deus não mede esforços, para que em Jesus fosse recebidos os pecados de toda a humanidade, assim como Arão impondo as mãos sobre aquele novilho que foi imolado por Moisés. É como se nós, você e eu, nós aqui hoje, já há mais de 2000 anos de distância, estivéssemos naquela hora impondo as mãos sobre Jesus na cruz e transferindo os nossos pecados, transferindo o nosso sangue impuro para Jesus. Neste feito, não há como ter a presença de Deus num corpo cheio de pecado, porque Deus é santo, Deus é separado, Deus se ausenta para que Jesus carregasse todos os pecados da humanidade. Você não faz ideia a dor que ele sentiu. Você não faz ideia o tamanho do amor de Deus, porque foi dessa forma. A expressão de Jesus, remetida ao Antigo Testamento, uma mesma expressão dita por Davi, é de profundo desespero, de se sentir abandonado por Deus, mas que era necessário, tinha que ser assim. Jesus tinha que se esvaziar de Deus, por nossa causa, por sua causa, pelos nossos pecados. E aí, ele usa essa frase, porque Deus me abandonou. Esse é o momento da escuridão. E mesmo diante de um momento horrível, de um momento de dor, de clamor, de abandono, infelizmente, irmãos, no sacrifício há quem não acredita. Existe incredulidade até aqui. O texto fala, a partir do versículo 35, que alguns que estavam ali ouviram o que Jesus disse em aramaico e confundiram o que Jesus falou. Quando ele falou Eloi, Eloi, eles acharam que ele estava chamando por Elias. Chamar por Elias, naquela tradição que tinha do judaísmo uma força religiosa, fazia com que aqueles que estavam ali assistindo essa cena de horror lembrassem que Elias é um profeta, e que Elias foi um profeta que de uma forma também sobrenatural foi levado para Deus, e eles agem dessa forma, que logo em seguida vai nos dar uma margem para pensar que eles ainda zombaram do horror da cruz, zombaram de Jesus. Vamos ver se Elias vem tirá-lo dali. E o que é que eles fazem depois que Jesus dá esse grito? Eles pegam uma espécie de uma esponja, eles molham no vinagre e na ponta de uma lança levam até a boca de Jesus. Você sabe por que eles fizeram isso? Naquele tempo, eles colocando as pessoas naquela morte de cruz. Se o preso estava a ponto de perder a sua vida, mas queria declarar algumas palavras, o vinagre daria uma sobrevida. O vinagre dava uma forma da pessoa ainda falar alguma coisa. Sei lá, talvez o preso quisesse pedir um perdão, quisesse falar alguma coisa para sua mãe, algo que ele já não teria mais forças, porque na cruz eles morriam asfixiados com o próprio sangue. Então o vinagre era uma forma de aliviar momentaneamente, em segundos, aquela dor, para que ouvisse a voz do preso. Eles fazem isso, mas não para ouvir uma palavra de Jesus que os abençoasse, zombando de Jesus, dizendo, vamos ver se Elias vem tirá-lo dali. Sabe, irmãos, a gente também não sabe o peso da dor, de zombarem de Jesus na cruz. A gente não sabe se esses que fizeram isso foram os mesmos que colocaram uma coroa de espinhos e perfuraram o crânio de Jesus antes dele ser crucificado. A gente não sabe se esse soldado que pegou uma lança e colocou uma esponja de vinagre foi o mesmo que bateu os pregos das mãos e dos pés de Jesus naquela cruz. O que nós sabemos
é que diante da crucificação de Jesus, até naquele momento, haviam pessoas que não levaram, não consideraram nada do que Jesus fez ali, do que Deus fez. Eles não entenderam nada do obstinado amor de Deus. E sabe, irmãos, ainda hoje tem gente fazendo isso. Ainda hoje tem gente zombando da cruz. Ainda hoje tem gente chegando diante de Jesus e brincando com a crucificação. Brincam com a crucificação quando ouvem de Jesus, ouvem do que Jesus fez na cruz e ignoram os sinais. Brincam da crucificação quando já receberam de Jesus, já participaram de um ambiente em que eles ouviram claramente sobre a morte e ressurreição de Cristo e abandonaram. Brincam com a cruz quando zombam de Jesus, se alimentando de outras religiosidades, pela qual enganam e afligem vidas de pessoas, sem trazer o real significado do sacrifício. O obstinado amor de Deus ignorou isso. Eu imagino que eu e você, diante de uma zombaria, a gente evitaria ajudar uma pessoa que zombasse de nós. Uma criança faz isso, mas eu sei que adulto faz isso também. As pessoas zombaram de Deus, zombaram do sacrifício de Jesus, mas o obstinado amor de Deus foi além. Ele fez mais. Ele fez inclusive também por esses que zombaram. Nós vamos então até a conclusão do sacrifício. Versículo 37 diz que Jesus clamou em alta voz e deu seu último suspiro. O evangelista Marcos, ele não traz aqui quais foram as palavras desse último suspiro ou desse clamor de Jesus, mas Lucas o fez. E sabe o que foi que Lucas disse? Daqueles testemunhos oculares que estavam nessa hora, assistindo o sacrifício de Jesus, é que Jesus gritou dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Seria contraditório se a gente levasse ao pé da letra o primeiro grito de Jesus: porque me abandonaste, quando na verdade depois Jesus diz: Senhor, Pai, eu entrego nas tuas mãos o teu espírito. Jesus sabia que ele estava sendo amparado por Deus, mas como já mencionado, ele precisou se esvaziar para receber o meu e o seu pecado. Agora ele se entrega, agora é definitivo, findou-se o sacrifício, porque o sacrifício se aplaca com a morte, com o derramamento de sangue que se esvai da vida. A gente falou sobre isso no começo, a representação de que o sangue é vida, e agora a vida se esvaiu de Jesus Cristo. Jesus morreu, Deus aplacou a sua ira sobre nós, através de Jesus e não em nós. Deus se faz satisfeito da sua justiça em Jesus, para que não fosse sobre eu e você, porque nós merecemos também uma cruz, nós merecemos também derramar esse sangue impuro, mas já não há mais, porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós fomos purificados por esse poderoso sangue que continua nos lavando, nos purificando. A partir desse momento, milagres acontecem. A partir desse momento, o sobrenatural é visível. Eu lembro de que, num dos filmes que eu mais gosto, que fala sobre Jesus Cristo, A Paixão de Cristo, sei que é um filme que muita gente até evita, pela violência, que é tratado, a forma como Jesus recebe as chicotadas, ou da forma como ele é pregado na cruz. É duro de ver aquilo. Mas tem uma cena que ela me marca especialmente, e muita gente não percebeu. É o exato momento em que Jesus entrega a sua vida nas mãos de Deus. No filme A Paixão de Cristo, essa cena começa de uma filmagem como se estivesse no topo da cruz, em cima. E vai se distanciando, uma espécie de uma filmagem de um drone, como se estivesse lá nas alturas no céu. E quando chega lá, cai uma gota pela câmera. E essa gota distorce a imagem e cai, e depois vem uma tempestade.
poeticamente, e não teologicamente, mas poeticamente, essa gota é como se simbolizasse o choro de Deus. É uma cena que me faz chorar. Se você não viu essa cena, você assistiu o filme errado. Você precisa assistir de novo. E quando isso acontece, me parece algo que a gente já viu aqui. A terra se escurece, como se a terra entrasse em luto. E agora, Jesus Cristo, no versículo 37, dá o seu último suspiro. O sacrifício aconteceu. Tinha que ser assim. O obstinado amor de Deus se cumpre através do seu último suspiro. Jesus entrega a sua vida às mãos do Senhor, assim como nós entregamos as nossas vidas. Mas já não com peso de sacrifício, com a leveza da graça. Quando você diz que já entregou sua vida a Jesus, você não está derramando seu sangue. Você não está sofrendo no seu corpo. Você não está sendo humilhado, zombado. Você não perdeu os seus amigos. Você não está sozinho ali, se sentindo até abandonado por Deus. Você está sendo abraçado pela graça de Deus. Você está recebendo Jesus para a tua vida como um todo. E como eu falei, a partir desse exato momento em que a justiça de Deus se faz em Jesus, milagres visíveis acontecem. A gente dá como um salto aqui na narrativa bíblica, sem muita explicação, mas também não importa a explicação, e nós vamos até o templo. E o versículo 38 diz que a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Isso aqui tem uma simbologia fantástica do que aconteceu a partir do momento do sacrifício de Jesus. O que vale o obstinado amor de Deus? Porque agora Deus deu acesso. Assim como Ele fez em Adão e Eva, cobrindo das suas vergonhas, para que eles tivessem novamente um relacionamento com Deus, Deus faz através de Jesus, mostrando para todo aquele povo que o acesso agora era direto. Todo mundo tinha acesso a Deus. A cortina se rasgando é uma quebra da religiosidade. A cortina se rasgando fazia com que as pessoas pudessem ver o que estava por trás da cortina, pois só tinha acesso sacerdotes purificados religiosamente. Então, se você tinha pecados, você tinha que colocar os seus pecados no sacerdote, para que simbologicamente ele levasse os teus pecados pela cortina, alcançando o santo dos santos, para sacrificar aquele animal, derramar aquele sangue. Agora já não há mais intermediário. A cortina do véu se rasga, acabou a religião, acabou intermediários. Até hoje existem pessoas buscando intermediários, irmãos. Até hoje tem pessoas buscando um sacerdote para chegar até Deus. Tem crentes buscando pastores para chegar até Deus. Tem irmão que vai na irmã de oração porque ela é mais perto de Deus. A cortina se rasgou, acaba com a tua religiosidade. Acabou, meu irmão. Agora o acesso é direto. Esse milagre é um milagre visível para perceber o sobrenatural de Deus que acabou de acontecer na cruz. A gente não faz nem ideia como eles tiveram esse relato tão imediato, mas pela narrativa bíblica foi no momento em que Jesus entregou sua vida. O véu se rasgou. Você tem acesso direto a Deus, a tua vergonha está encoberta, meu irmão. Você vai falar diretamente com Deus. Mas tem mais um milagre aqui. Versículo 39, diz que um oficial romano que ali estava, na frente de Jesus, e viu como Jesus havia morrido, ele exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. A Bíblia diz que na volta de Jesus, todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é Deus. Ainda não foi a segunda volta de Jesus, mas foi o momento do sacrifício. E a partir do sacrifício, línguas confessaram que Ele é o Senhor. Esse homem teve a oportunidade de falar o que você um dia já disse, que Jesus morreu por você. Essa oportunidade de reconhecer quem é Jesus é um movimento de fé e que vem do próprio Deus, meu irmão. Você recebe de Deus o dom da fé
para reconhecer que Jesus Cristo é o teu Senhor e teu Salvador. Esse soldado romano é como se fôssemos cada um de nós ali na frente daquela cruz, confessando que Jesus é o Senhor, que Ele é o Rei das nossas vidas, que Ele é o nosso Salvador. Mas foi preciso ser assim. Foi necessário a morte de cruz, foi necessário o derramamento de sangue, foi necessário que fosse um ambiente de horror para que o obstinado amor de Deus se revelasse. Talvez você hoje seja como esse soldado, ignorando os sinais, até que você tenha um contato direto com Jesus da cruz. Até que você tenha um contato direto com o tamanho sacrifício e o poder desse sacrifício na tua vida. Eu não sei. Eu não sei se você hoje ainda precisa confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, dizer que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus. Ou se você pela 100ª vez precisa dizer isso. Porque tantas e tantas vezes você veio e voltou. Eu não sei como é que está a tua vida, meu irmão. Mas eu sei que assim como esse soldado, eu também preciso estar diante da cruz, reconhecendo que Jesus é o meu Senhor. A Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia nesse texto. Romanos 10, a partir do versículo 9. Enquanto procuramos, eu quero convidar já os músicos a assumirem um lugar aqui. Romanos 10, a partir do versículo 9. E aqueles que encontrar esse texto, por favor, fique de pé. A gente vai fazer uma dinâmica aqui. Eu sei que vai parecer estranho, mas todos vamos ler esse texto, cada um na sua versão, e eu vou ler na minha também. E pode parecer estranho, porque vai ter vozes falando de um jeito, falando de outro, mas quem encontrar esse texto, por favor, fique de pé, Romanos 10, a partir do versículo 9, para fazer a leitura desse texto. E mesmo que pareça estranho, o meu desejo é que nessa hora você escute com as suas próprias palavras, com a sua própria voz, o que na sua Bíblia, na sua versão de Bíblia diz esse texto. Então vamos começar a ler? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele soldado foi salvo. Vidas estão sendo salvas nesse momento em vários lugares do mundo, por causa daquele Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz. E eu oro para que vidas continuem sendo alcançadas e salvas também aqui nesse lugar. Baixa a tua cabeça, vamos juntos orar ao nosso Deus. E como já mencionei, de cabeça baixa, como já mencionei, eu não sei se você precisa dizer, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus pela primeira vez, ou pela 100ª vez. Mas eu sei que você precisa fazer isso, porque tinha que ser desse jeito. Deus revelou o seu obstinado amor em Cristo Jesus. Aquela cruz não está mais com Jesus, ela está vazia. Mas você precisa entender o tamanho do peso do sacrifício de Jesus. Deus amado, fala a cada coração aqui nesse lugar, Senhor Deus. Se há alguém aqui, ó Pai, que precisa, Senhor Deus, confessar com a própria boca que o Senhor Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, promove, ó Pai, essa fala, promove esse reconhecimento, Senhor Deus. É como se ainda hoje estivéssemos ali, Senhor Deus, no Calvário, impondo as nossas mãos em Jesus e transferindo as nossas culpas, os nossos pecados, o castigo que estava sobre nós, Senhor Deus. Então, muito obrigado, ó Pai, porque pela graça do Senhor, esse castigo não se aplaca mais em nossas vidas. Pela graça do Senhor, nós somos salvos sim. Pela graça do Senhor, nós já estamos aguardando ansiosamente o lar celestial.
o lugar onde o Senhor reservou para nós, porque teu Filho Jesus, sim, nos salvou, e nós somos testemunhas disso, ó Pai. Então, Deus, salva vidas aqui nesse lugar hoje, alcança vidas, ó Pai, que nos ouvem pela internet, e continua promovendo, Senhor Deus, a transformação que somente o sacrifício do teu Filho é capaz, pelo sangue, pela carne machucada, pela via dolorosa, por aquele sangue derramado na cruz, tudo que o Senhor fez, que o teu povo não esqueça, ó Pai, mas viva o Cristo vivo, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém.